Ezequiel 37, de 3 a 6, assim nos diz a palavra do Senhor. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Senhor, nós lemos, temos a inspiração, o Senhor tem as palavras. Rendidos a Ti pedimos, fala conosco as Tuas palavras. Com misericórdia e graça, com bondade eterna, estende as mãos e garante com as Tuas obras sobrenaturais. Em nome de Jesus, os que concordam, digam amém. Tome assento dando glória a Deus. Glória a Jesus. Diga comigo: a última palavra está na boca do soberano Deus. O livro do profeta Ezequiel é um livro de 48 capítulos, 1273 versículos. E este livro, ele foi escrito na época, no tempo do cativeiro, quando os babilônicos, os caldeus, levaram Israel, Judá especificamente, cativo para a Babilônia. No ano de 605, foi a primeira leva, das 3 levas, que foram pessoas deportadas para a Babilônia. Deus havia falado com seu povo tantas vezes, e se o povo tivesse tomado atitudes, as quais o Senhor falou com eles, usando os profetas, e falando tão clara, se o povo tivesse feito o que Deus tinha pedido, não teriam sido destruídos os seus lares, a sua cidade, tudo, e eles agora serem levados, deportados para uma nação de extrema idolatria. Só de templos diferentes na Babilônia, tinham mais de 20 templos diferentes de idolatrias. E a idolatria para o povo de Israel é algo terrível. E esse povo está ali porque não deu ouvidos à voz do Senhor. E em 605, a primeira leva, e Daniel, e Sadraque, Mesaque e Abednego estão no meio dessa primeira leva para os caldeus. Foi feita uma escolha de pessoas mais inteligentes e sábias, e foram levados para a capital, e ali treinados para o reino da Babilônia. Foram treinados para o reinado de Nabucodonosor, e para fazer parte do primeiro escalão, outro, segundo, terceiro escalão do governo. E depois houve a segunda leva, em 597 a.C., 10.000 foram deportados nessa ocasião, e nesta estava Ezequiel. Ele vai ser deportado com 25 anos de idade aproximadamente. Quando a primeira vez é deportado Daniel, ele tem mais ou menos a mesma idade de Daniel, 17 anos, adolescente, tudo está acontecendo ali. E ele vendo aquilo tudo, chamada sacerdotal,
ele estava sendo formado para ser um sacerdote, porque é da linhagem, e tudo vai acontecendo. A última leva foi em 586, quando há uma destruição total da cidade, o templo é destruído, e muitos que sobreviveram foram deportados, ficando a parte mais pobre ali em Jerusalém. É interessante o que acontece nesse tempo. A primeira leva, Daniel e os 3 jovens vão para a classe alta, para o meio dos ricos. Então Deus tem um profeta no meio dos ricos. Ali em Jerusalém, por causa de tudo que aconteceu, ficam os pobres, e Jeremias, conterrâneo na época, também mais velho, fica ali como profeta no meio dos pobres e dos remanescentes que ficaram. E Ezequiel vai ser levantado como profeta às margens do rio Quebar, pois Deus tem sempre seus profetas nos lugares certos. Sempre vai ter alguém falando por Deus, em nome de Deus, aquilo que Deus quer falar. E o que acontece com essas pessoas são coisas que vocês já conhecem as histórias. Esse Ezequiel, quando ele completa 30 anos, que era a idade para ele começar a ser um sacerdote, o que vai acontecer? Deus não vai chamar ele para ser sacerdote, porque ele está fora de um lugar para ser sacerdote, precisa do tempo. Deus vai chamar ele para ser profeta. Ezequiel, eu estou te chamando para ser profeta. Capítulo 2, ele falou: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí ele começa a trazer o ministério de Ezequiel. E ele traz uma notícia bem desagradável para quem é profeta de Deus. Você vai falar e o povo não vai ouvir. Eu vou te usar, você vai falar as minhas palavras, mas o povo não vai te ouvir. E aí ele disse: então, não preciso de falar. Ele falou: então deixa eu te dar um recadinho aqui, bem interessante, Ezequiel. Se você não falar e eles morrerem sem a informação que eu quero passar, eu vou requerer o sangue deles das suas mãos. Agora, se você falar e eles morrerem, você está livre do sangue deles. Todo profeta tem que entender isso. Ele não pode, eu não estou falando de maldade, estou falando de amor, de lágrimas e de ser instrumento de Deus, cheio de amor, para que Deus tenha liberdade de falar. Mas todo profeta tem que saber uma coisa: se falar o que Deus ordenou, a responsabilidade é de Deus, mas se não falar, a responsabilidade é dele. Tem que falar. Todos os pregadores, que são os profetas de hoje, os principais profetas, são os pregadores que pregam a palavra de Deus como ela de fato é. Todo pregador tem que saber disso. A igreja não se reúne para ouvir um aconselhamento de vitória sobre a área financeira, sobre não sei o que. Não, a igreja se reúne para ouvir uma mensagem de Deus. Você está aqui para ouvir uma mensagem de Deus. Queira você ouvi-la ou não, é Deus que deve falar na igreja. E as palavras, se nós queremos o céu, se queremos alguma coisa com Deus, nós temos que dar ouvidos, que essas palavras venham e que nós possamos dar ouvidos à palavra, e não ser só ouvinte, mas também praticante da palavra. E Ezequiel, ele é levantado por Deus para falar em algumas direções. O nome Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Yehezkel, no hebraico. Então, Deus fortalece. Esse Ezequiel é levantado para pregar às 6 nações que estão em volta de Israel, e o juízo contra essas nações. Ele é levantado para pregar aos apostatados de Israel, e anunciar a eles que vai ter um julgamento e que Deus os vai julgar. Vai chegar a hora do acerto de contas. A palavra é dura para eles, mas ele tem uma mensagem que fortalece para os remanescentes servos de Deus, que continuaram fiéis a Deus apesar de tudo. Apesar de tudo, eles decidiram continuar andando com Deus e sendo de Deus. E a história se repete, porque Deus, ele age dessa forma.
ele prega juízo aos que não querem saber de Deus, e ele prega força para os que escolhem andar com Deus. Ele prega graça para os que escolhem andar com Deus. Ele traz mensagens de consolo e de conforto e de direções para os que querem andar com Deus. E estas 3 direções recebem as palavras do jeito que eles entendem que devem receber. As nações estrangeiras dizem que é loucura, como que é um Deus aí que quer dominar todo mundo, né? Olha para o Brasil e estas pessoas que não querem saber de Deus. Então Deus falou com você também? Então, que coisa linda, e começa a ridicularizar. Eles dão ouvidos a Satanás, mas não dão ouvidos a Deus. Eles acreditam na bendição, lá na bendição, eles acreditam que o guia falou, que o demônio falou, mas não acreditam que Deus fala com seus filhos, e eles ignoram. Os desviados de Deus, eles ridicularizam as profecias, ridicularizam as mensagens quando elas são fortes, quando elas chamam a atenção, quando elas pedem conserto, quando elas pedem reparação, quando elas pedem volta ao primeiro amor, recomeço, abandono do pecado, eles ridicularizam, eles exaltam a graça, pensando ou crendo que a graça é uma deusa que salva. Graça não salva ninguém, o Salvador é Jesus Cristo, e Ele dá graça para aqueles que querem servir a Ele sem pecado. A graça, ela faz no mínimo 3 coisas. Primeiro, ela me faz eleito. Pela graça, sois salvos. E por meio da fé. A graça, ela traz a mim salvação por meio da fé. Tem que ter uma resposta. Aleluia. E aí a graça me faz um eleito. E como que Deus me elegeu? Pela presciência. Deus me conheceu antes, Ele já viveu os meus dias, Ele sabe todos os meus passos, Ele sabe se eu sou alguém para aceitá-lo ou não, confessá-lo ou não, pela presciência. Romanos 8:29, os que dantes conheceu, aí Ele pegou e predestinou. Então a graça me salva e me faz um salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a graça me dá força, a graça me fortalece, a graça me faz viver uma vida que dignifica a mim e que glorifica o nome do Senhor. A graça é um poder de Deus que me torna filho de Deus. Uma coisa agora é a eleição pela graça, a outra coisa agora é ser feito filho. Por isso que Romanos diz, o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 8, 9 a seguir, aleluia, o que é que diz lá? Que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, olha o favor imerecido, graça, deu-lhes o poder de serem feitos, não eram, de serem feitos filhos de Deus. A graça me torna filho de Deus. E ele diz, a saber, os que nasceram não segundo a vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram segundo a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus. A graça me elege e a graça me faz filho de Deus. Não dá para dar glória a Deus, não? E terceira coisa que a graça faz, ela tira o domínio do pecado da minha vida. Ela tira o domínio do pecado da sua vida. Por causa da abundância do pecado, devo pecar? De maneira nenhuma. A graça é um favor de Deus que vem para mim e que me faz agora ter gostos diferentes, vontades diferentes, práticas diferentes.
ela me faz nascido de novo. As coisas velhas se passaram, em tudo se fez novo. Eu tinha vontade de ir para a boate, agora minha vontade é de ir para a vigília. Vida noturna do crente é vigília. Tinha vontade de ir para os bares, agora minha vontade é ir para a casa de Deus, adorar e servir a Deus. Isso é coisa da graça, porque a nossa vontade era outra, o nosso apego era outra coisa, o nosso amor era o nosso vício. Agora o nosso negócio é estar na casa de Deus, adorar o Senhor, estar buscando, estar jejuando. Tudo mudou, tudo foi feito novo. Isso é o Espírito Santo regenerador, que é manifestação da graça. A graça ainda faz uma quarta coisa, ela me faz ativo no servir a Deus. Paulo falou, pela graça, 1 Coríntios 15:10, pela graça sou o que sou, não eu, mas a graça do Senhor na minha vida, que não se tornou vã, e por causa dela eu fiz mais que todos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Quando a graça está em mim, além dessas três coisas maravilhosas, ela me faz ativo no corpo de Cristo, ela me faz frutífero no corpo de Cristo. Quem permanece nesse corpo, capítulo 15 de João, produz fruto e mais fruto ainda. Quer saber se a graça está na sua vida? Veja se você está produzindo alguma coisa. Amém? Não sei porque nós fomos por esse caminho, mas Deus está falando conosco. Não vai faltar graça para os remanescentes. Não vai faltar graça para quem quer servir a Deus. Não vai faltar fé, não vai faltar força, não vai faltar do céu o que é necessário para que a igreja do Senhor se mantenha de pé, fortalecida. Então, para o remanescente, Ezequiel tinha uma palavra de fé e de conforto, foi o que Deus fez conosco aqui. Agora percebam, quando chega na altura do capítulo 37, acontece aqui as visões que Deus dá, as diversas visões que Deus dá a Ezequiel, que não é um livro fácil de compreensão. Acontece aqui muitas experiências dadas para... Eu gostaria que vocês parassem de movimentar em nome do Senhor Jesus. Acontece aqui várias experiências. Deus leva Ezequiel lá em Jerusalém, do capítulo 8 ao capítulo 11. Ele mostra todas as atrocidades que estavam acontecendo em Jerusalém. Por que é que esse povo foi deportado? Por causa do pecado, da negligência, por causa da idolatria, por causa de tantas coisas erradas que eles estavam fazendo. E ainda dizendo, Deus não está vendo. Ora, meus irmãos, Deus vê tudo. E sabe o que Deus vê mais do que tudo? A intenção do coração, a intenção das palavras, a intenção, por que vestiu essa roupa, por que pôs essa joia, por que comprou esse carro, por que arrumou aquele emprego, por que passou por essa rua. Deus conhece a intenção. E aí ele mostra todo o escândalo, ele mostra coisa pior, e mostra coisa pior, e mostra coisa pior. Quando chega no capítulo 37, indo para onde Deus quer continuar falando conosco, ele mostra o Israel, a nação de Deus, como num vale de ossos sequíssimos, desunido, espalhado, sem vida, sem esperança, sem força, como em sepulturas. E ele faz uma pergunta para Ezequiel, e essa pergunta ela é muito especial, apesar de nós termos nos acostumado com ela. Ô filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ou seja, essa situação pode ser resolvida? Esse embaraço que Israel está, por causa das suas ações, do seu pecado, da sua sujeira, da sua nojeira, por terem virado as costas para mim, por terem praticado as coisas abomináveis aos meus olhos, tem solução? Ou só condenação para eles? Ou é daqui para lá e não existe mais nação?
E olha que Ezequiel estava ferido, porque Deus pediu a esposa dele. A menina dos olhos de Ezequiel era sua esposa, com aproximadamente 37, 38 anos, bem casado. Deus pede a esposa dele, diz: ó, tua esposa, eu vou tirar ela, ela vai morrer. E ela vai morrer por um propósito, Ezequiel, porque eu quero falar com o meu povo. O homem fiel, o homem cheio de Deus, o homem que não viveu o pecado, teve que pagar um preço para um povo em pecado. E olha quantos preços, mas esse foi o principal do meu ponto de vista. Porque a esposa dele seria tirada, haveria morte, e ele nem chorar poderia. Como morre alguém que você tanto ama e você não tem o direito de chorar? Porque Deus queria falar forte com a nação dele. Ele vai profetizar 22 anos. Durante 6, 7 anos ele profetiza antes da destruição de Jerusalém. Mas agora a esposa será tirada, porque Deus quer falar: eu vou agora destruir o templo. Então ele está pregando que tem solução, mas a coisa está piorando. Vocês, será que notam que Deus está falando conosco há algum tempo e as coisas só estão piorando? Onde está Deus? É por isso que eles vão dizer no versículo 11, estamos cortados, não há esperança. E Ezequiel ferido, porque a esposa de fato morre. E ele vai ter que pregar à nação: assim como Deus tirou a menina dos meus olhos e eu não pude chorar, Deus tirará o templo de vocês, que é a menina dos olhos de vocês, e vocês não poderão chorar. A dor do coração do profeta, ninguém vai entender. Porque para ele era tão simples, Deus falou. Mas agora ele está com esse coração, tendo pago preços. E teve uma ocasião que Deus mandou ele rapar o cabelo da cabeça, a barba, o cabelo do corpo, só para ser espetáculo de profecia. Mandou ele dormir centenas de dias, de um lado só, para depois 40 dias do outro lado, só para falar com o povo. Ele estava sofrendo o pecado dos outros, a miséria dos outros. Então Deus olha para ele e diz assim: pode essa situação ser resolvida? Então, se ele fosse um profeta sem conversão, se ele fosse um profeta sem Deus, porque tem profeta que ele tem a palavra, mas não tem Deus, tem técnicas, mas não tem Deus. Ele diria: não, Senhor, não tem solução, mata o povo e levanta outro. Mata esse povo e levanta a mim, Senhor, eu vou te servir. Não, mas ele era de Deus. Ele era um homem de Deus, um santo profeta de Deus. Não pôde ser sacerdote, mas certamente quer ser um profeta que glorifica o nome do seu Deus. Tu sabes, ó Deus. E ele usa uma palavra para dizer tu sabes. Ele usa Adonai Yahvé, que na tradução do texto é: tu sabes, ó soberano. Adagashudaya. Tudo vai, sabia tu comais. Sabe o que ele está dizendo? Rabashudaya. A última palavra está na boca do Senhor. O que o Senhor escolher fazer é o que vai acontecer, pois tu és o soberano. Eu estou olhando para ti, a resposta está na decisão do Senhor. E ao estudar esses 1273 versículos, esse livro de 48 capítulos, nós encontramos 217 vezes a palavra: eu sou soberano, eu sou soberano, eu sou soberano, eu sou soberano, eu sou soberano. E a palavra soberano quer dizer entre outras coisas, eu sou o supremo.
O Supremo não é aquele lá não. O Supremo é aquele que está assentado no trono. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Supremo. E 217 vezes ele está falando para um povo que está exilado, está preso, está cativo, está escravizado. E a coisa está piorando. A coisa está ficando mais difícil. Eles estão como em sepulturas, sem esperança, tudo piorando. E Deus está dizendo: mas o soberano sou eu. Quem está no controle de tudo sou eu. Quem toma a decisão final sou eu. Quem faz e desfaz sou eu. Eu sinto a presença maravilhosa, majestosa, gloriosa do soberano Deus aqui conosco. Mas espera aí, não é Nabucodonosor? Ele não é como Deus nesse tempo? Ele não faz e desfaz. Ele nos prendeu. Ele nos fez cativos. Ele nos colocou nos palácios, nas margens do rio Quebar. Deixou os pobres de Jerusalém. Ele está sendo Deus. Eu sou o soberano. Eu sou o soberano. Eu sou o soberano. Pastor, não estão fazendo uma jogada de batuque por aí, invocando os Exu, as trevas, os demônios, não estão invocando, não estão exaltando, não estão criando leis para exaltar Satanás e seus demônios? Podem criar o que for, tem um soberano no trono. Tem um soberano no trono. Só cria o que Deus permite, só faz o que Deus permite. A resposta está nele, a permissão está nele, o domínio está nele, o poder está nele. Quem manda na terra é Ele. Então por que permitiu esse homem? Quem sabe naquela época, alguns da nossa sociedade odierna diriam: aquele endemoniado nos tirou da nossa terra. Não, quem tirou da terra foi as atitudes desse povo que não soube se comportar diante do Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor não teria poder nenhum de fazê-lo contra a nação de Deus, se essa nação tivesse ouvido a voz de Deus. Alguém entende o que Deus está falando? Nada disso estaria acontecendo no Brasil se os crentes tivessem sido crentes de verdade. Se tivesse em nós sal de verdade. Se tivesse em nós luz de verdade. Se a verdade estivesse na nossa boca e não nos nossos bolsos e desejos de fortunas. Não estaríamos passando pelo que estamos passando. E por favor, me respeitem em nome de Jesus. Eu não estou falando de política, eu estou falando de vida e de mundo espiritual. Quantas vezes nós anunciamos no púlpito? Quantas vezes, quantas pregações, quantas palavras? E no meio de nós, pessoas se levantam para votar no anticristianismo. Eu lembro do que Deus falou comigo. Eu estava entrando na igreja sede e eu fiz um banner. E quando eu pus o banner num grupo aí de pastores e de pessoas que oram, isso aqui é exagero, isso aqui não sei o quê. Mas quem falou para mim foi o Espírito Santo. Pelo nosso voto seremos julgados, condenados ou absolvidos. Ah, mas isso é um exagero. Só que quem votou em quem está aprovando aborto vai pagar o preço junto. Quem votou em quem está liberando drogas vai pagar o preço junto. Quem votou em quem está soltando bandido e prendendo gente inocente vai pagar o preço junto. Pelo seu voto, eu te conheço.
Eu sei o seu caráter, eu sei se tem honra na sua vida. Não tem a ver com A, não tem a ver com B, não tem a ver com ciclano, não tem a ver com idolatria de gente, de homem. Tem a ver com gente que é crente, que tem caráter, que é honesto e que sabe o que Deus quer e o que a palavra aprova. Mas eu tenho uma palavra de Deus para nós. Eu sou soberano, diz o Senhor. Eu sou soberano, diz o Senhor. Eu sabia que vocês iriam pecar, Deus falando com Israel. Eu sabia que vocês não iriam ouvir os profetas. Eu sabia, mas eu sou Deus justo. Eu iria falar do mesmo jeito, eu ia fazer do mesmo jeito. Mas eu, soberano Deus, eu tenho uma palavra na minha boca para Israel. Gadaramacaçaia. Haverá vida no vale. Quem manda não é Nabucodonosor, não são os caldeus, porque vai vir os assírios aí, os persas. Eu sou soberano, eu controlo quem senta na cadeira, eu controlo o tempo de cada um. Por mais déspota que seja, quem controla os dias de um soberano nessa terra, chamado de príncipe, chamado de rei, chamado de governo, chamado de presidente, é eu, o soberano. Então Deus tem 3 palavras para nós nesta noite, enquanto soberano, e Ele é soberano eternamente. Quais são as 3 palavras? Eu vou julgar essas nações, eu condenarei cada uma delas que não se converterem. A segunda palavra, eu vou julgar os apóstatas, os que votaram no anticristianismo, os que defendem o pecado, os que perseguem a minha igreja. Eu vou julgar um por um. Terceira palavra, eu vou encher a minha igreja do Espírito Santo. Eu vou levantar a minha igreja do meio dos ossos secos. Eu vou arrancar da sepultura. Eu tenho avivamento para o meu povo. Deus olhou para Ezequiel e disse: eu sou soberano sim, meu filho. Abre a tua boca e fale as minhas palavras. E esse é o segredo da igreja de hoje. Primeiro, ser de Deus, profeta. A Bíblia diz que todos nós fomos feitos sacerdotes. 5:9 de Apocalipse, reinos e sacerdotes. Todos nós, pelo sangue de Jesus, fomos comprados e feitos. O segredo está em primeiro ser de Deus. Ser de Deus, ser profeta de Deus, ser sacerdócio real, ter aliança com Deus, ter nojo do pecado, virar as costas para o pecado, confessar o que precisa confessar, abandonar o que precisa abandonar, ter caráter para assumir o que tem que assumir e se lavar no sangue de Jesus. E tem muitas coisas que podem evidenciar uma pessoa que assim o fez. A primeira coisa que eu quero citar, não obedecendo a ordem o critério da ordem. A pessoa que faz isso, a adoração dela é outra. Vou repetir para você ver se vai adorar ou não. A pessoa que se lava no sangue de Jesus, que não tem sujeira na mente, não tem sujeira na alma, não é um divisor, não é alguém que provoca divisão na igreja, não é alguém que é membro de grupinhos e etc. Aquele que tem aliança com Deus, a adoração é diferente. Chega na igreja para adorar, chega na igreja para dar glória, chega na igreja para ouvir Deus falar, chega na igreja com coração puro, chega na igreja com coração perdoador. É lavado, remido e redimido no sangue do Cordeiro. Atakavanai. Adashabai. Uma das qualidades do profeta é porque ele é nascido de Deus.
O nascido de Deus não vive pecando, e o que de Deus é gerado, o maligno não lhe toca. O nascido de Deus não tem influência das trevas. O nascido de Deus não tem pensamentos errados. O nascido de Deus é lavado, remido e redimido no sangue do Cordeiro. É purificado, é santo em Deus. Pode até errar, mas conserta imediatamente, levanta e se lava. O profeta, a pessoa que Deus vai encher, que vai renovar, é a pessoa que tem fome. Mais fome de Deus que qualquer outra fome. Mais sede de Deus que qualquer outra sede. Sabe aquela pessoa, eu vou usar um exemplo aqui. A pessoa está com fome, muita fome, e de repente ela passa diante de um lugar que vende frango assado. O cheiro do frango assado maltrata quem está com fome. Meu Deus do céu. Ou então passa perto de um churrasquinho que eles põem a cebola lá, eles não é bobo não. Eles põem a cebola na brasa e aquela cebola faz a propaganda. Com fome. Se a pessoa tiver um dia sem comer uma coisa, 2 dias outra, 3 dias outra. Se tiver 3 dias sem comer, ela chega a abrir a boca. Sim ou não? Eu quero fazer uma pergunta para nós. Tem fome de Deus aí? Porque quem tem fome quer comer. Quem tem sede quer beber. Quem tem vontade quer realizar. Qual é o desejo da alma da igreja nesses dias? Esse vai poder falar as palavras de Deus. Porque não vai falar para a fama, não vai falar por causa dos likes, não vai falar para agradar primeiro pessoas, mas vai falar para servir a Deus e aos outros da maneira que se deve. Aí Deus pega e fala para ele: meu filho, profetiza então. E aí ele diz: ele disse assim: profetiza, porque eu vou fazer entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervo sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É aqui que eu quero chegar. 63 vezes, 217 vezes eu sou soberano. 63 vezes no meio dessa crise toda, Deus está dizendo: você vai saber que eu sou o Senhor. Você vai saber que eu sou o Senhor. Você vai saber que eu sou o Senhor. Profetiza, porque você vai saber que eu sou o Senhor. Levanta a sua vida, abandona o pecado, porque você vai saber que eu sou o Senhor. Volta a tua vida com fome e sede do céu, porque tu vais saber que eu sou o Senhor. Não vacila, não caia, não titubia, não vacile de maneira nenhuma, e você vai saber que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, 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 eu sou o Senhor. 63 vezes. Se o povo de Deus entendesse essa palavra, nós já estaríamos ali com vontade de dar uns gritos e pular. Esse Senhor não é pego de surpresa, porque Ele é soberano. O soberano vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, tem poder para tudo. Ele está no controle de tudo, de todos. Deus soberano está no controle de tudo que já aconteceu e tudo que ainda vai acontecer. Ele está no controle absoluto das coisas que existem e das coisas que não existem. Ele é soberano em glória e poder. Ele é soberano. A terra não existia, Ele chamou a existência. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. E o verbo criou ali é do nada. Ele está no controle do nada.
Ele do nada chama tudo. Eu estou falando do soberano Deus. Lavaramacachai. E é Ele que está dizendo: você vai saber que eu sou Deus. Você vai saber que eu sou Senhor. Você vai saber que eu sou Senhor. Você vai saber que eu sou Senhor. Você vai entender que sou eu que estou no controle da história. Um dos lugares que nós entenderemos isso vai ser na eternidade. Quando nós formos arrebatados. Aleluia. Tem gente ridicularizando algumas interpretações escatológicas, e nós precisamos ser atentos a isso. Jesus Cristo vai voltar em uma vez só, em duas fases. Ele não vai voltar duas vezes. Viu, João Marcos? João Marcos me passou um negócio lá para a gente conversar sobre. Jesus não volta em duas vezes, ele volta em uma vez só, duas fases. Ele desce do céu, ao som da última trombeta, para a igreja, porque terão trombetas para a grande tribulação. E quando ele vai se preparar para descer, a igreja vai ser aqui, vai ouvir a última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e juntamente subiremos ao encontro dele, e ele descerá ao nosso encontro. E haverá um encontro nos ares, onde será estabelecido o grande trono para julgar a igreja, e onde a igreja será julgada, galardoada, e depois acontecerá no segundo período, a festa das bodas do Cordeiro. Ao terminar a festa das bodas do Cordeiro, Israel estará fugindo ali no vale de Jezreel, no Armagedon, e ele vai estar fugindo ali em Megido, e ele vai estar fugindo Israel, no final da grande tribulação, as nações contra, e Jesus vai aparecer sentado num cavalo branco, montado num cavalo branco, a sua coxa Rei dos Reis, sua testa Senhor dos Senhores, e ele vai se apresentar para Israel, na vinda que virá até a metade para julgar a igreja, e depois a igreja com ele volta para reinar 1000 anos na terra e subjugar Satanás por 1000 anos. Andamaracá, isso é soberano. Que jeito que ele vai destruir o maior inimigo da igreja, assim ó. Este é soberano. Tanarabagashurabagai. Quando nós encontrarmos com ele, vamos entender que ele é Senhor. Ele é o Senhor da história. Deixa eu falar uma coisa. Por mais que muitos de nós não concordemos com as lutas, com as provas, com as dores, com as angústias, com as enfermidades, com as tantas coisas que acontecem, por mais que não concordemos, a maioria, temos que entender que são estas coisas que nos quebrantam. São estas coisas que nos põem mais perto dos pés de Jesus Cristo. São estas coisas que revelam se somos filhos de Deus ou exploradores de Deus. São estas coisas que revelam se nós queremos um Deus para nos servir ou um Deus para servirmos a Ele. São estas coisas que revelam se nós queremos o Jesus para os nossos caprichos ou o Jesus para a nossa salvação. Aqueles que são de Deus se quebrantam, os ignorantes continuam falando mal dos outros, inventando história e fofocando. Os de Deus têm medo de fofocar, os de Deus têm medo de mentir, os de Deus têm medo de reclamar de Deus mesmo no meio da prova, da angústia, da luta, da solidão, porque eles têm temor de Deus, eles têm tremor na presença de Deus, arabacaçai, e Deus usa isso, e quando nós chegarmos lá, a gente vai olhar para trás e vai entender, Ele é o Senhor da história, foi Ele que trabalhou tudo o que precisava trabalhar comigo, para que eu chegasse aqui e pudesse olhar os olhos serenos e meigos do meu Salvador, e pudesse sentir a mão do meu Salvador, e pudesse sentir o cheiro do amado, da rosa de Saron, Vered Hasharon. O meu Salvador cheira, o meu Salvador é maravilhoso, Ele sabe escrever o caminho da minha salvação e da sua. Nós vamos entender, é por isso que Jó falou em capítulo 42, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, e Jó passou pelo que passou, meu Deus, quanta dor, e ele disse, eu falei de coisas maravilhosíssimas demais que eu não entendia.
Eu precisava passar por tudo isso, porque agora os meus olhos estão vendo o Senhor. Adabacachai, e eu vou usar isso para a igreja do arrebatamento. A igreja vai chegar diante de Jesus e poderá muito bem usar as palavras de Jó. Eu falei de coisas maravilhosíssimas que não entendia, mas agora os meus olhos estão vendo o meu Salvador. Eita, namachai, valeu a pena! Lá nós saberemos que Ele é Senhor da história e Senhor de tudo. Se a igreja tivesse essa noção, não faltava um culto, não deixava de cantar um louvor para Deus, não deixava de orar uma oração para o Senhor, e se uniria de mãos dadas e corações ligados, porque Ele é o Senhor, e nós somos seus servos para adorá-lo, na unidade do Espírito Santo. Rabadasha da Gaia. Tem alguém aqui que adora Ele? Tem alguém aqui que é dele? Tem alguém aqui que serve o soberano Deus? E aqui nessa terra dá para saber que Ele é Senhor. Quantos de nós passamos provas e no final dela nós precisava? Sim ou não? Na hora a gente esperneia, briga. Já viu gato esperneando? Já viu querer colocar gato dentro de uma panela de água? Os pezinhos dele pegam nas pontinhas assim. Pôr de costa e pôr os pezinhos de lá, não tem jeito. Não entra. Assim é o crente, não quer entrar na vasilha da prova. Deixa. 48:10 de Isaías, proveite na fornalha da aflição. Tem hora que Deus põe a gente dentro da fornalha, para a gente virar um ouro que presta. Ser burilado, ser trabalhado, virar gente mais ungida. Tem gente que não entende. Eu tenho ministério, mas parece que está parado. Eu tenho ministério, mas não rompe. Eu tenho ministério, mas eu não tenho oportunidade para pregar. Eu tenho ministério, mas a coisa está feia. Eu tenho ministério. Se você tem um ministério, você é fiel a Deus e está levantado, espere, você verá que Ele é Senhor. Ele sabe trabalhar com cada um de nós. Ele sabe nos colocar no anonimato. Ele sabe nos humilhar da maneira que é preciso humilhar. Ele sabe aonde Ele vai te colocar. Ele sabe por que Ele vai te colocar lá. Ele sabe, Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele já viu toda a história. Ele sabe trabalhar conosco. O que nós temos que fazer é continuar adorando, é continuar servindo, é continuar de coração puro, de mente pura, de lábios puros. O que nós temos que fazer é continuar adorando e glorificando a Ele, servindo os irmãos, porque a hora que chegar a hora, e sabereis que eu sou o Senhor. Por que é que eu sofro desse jeito? Pelas almas que Deus quer te usar para salvar. Ele tem o lugar certo, a maneira certa, o povo certo, o momento certo. Mas você não pode parar. Se você parar, você perde tudo. Se você parar, Ele rasga o reino, o seu reino. Não pode parar, não pode vacilar. Quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Quem está ficando frio, levante-se e mergulha no fervor da presença de Deus. Se você está sentindo meio calado na adoração, abra a tua boca e volte a adorar. Adamaricadaia. Se alguém está dizendo acabou para você, levante a sua fé e diga: nunca acaba enquanto o soberano Deus não disser que acabou, não disser que acabou. Oh, glória a Deus! Deus está falando comigo. Ramanakashai. Quem está no controle tem nome. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Quem está no controle tem amor, e é o maior amor que eu possa encontrar na minha vida. Quem está no controle tem misericórdia, e é a misericórdia que se renova em todo tempo. Quem está no trono tem um plano, e o plano dele não é frustrado. Quem está no trono está olhando para nós, conhece nosso nome, nosso sobrenome, sabe o nosso endereço, conhece a nossa alma, deitar e levantar. Ele é soberano. Escreve, Ezequiel, 63 vezes, e sabereis que eu sou o Senhor.
Talvez se investigássemos um pouco mais a palavra sabereis, chegaríamos que é um tempo de continuidade. Sempre você vai descobrir que eu sou o Senhor. Daramandai. Hoje você está descobrindo isso, amanhã vai descobrir também, depois da manhã também, e na eternidade muito mais saberás que eu sou o Senhor. Aleluia. Fique sobre os pés. Laramassuca, Ramandaragas. A pergunta então, já que temos esta ciência, vamos continuar como estamos? Ou vamos mudar o nosso comportamento? Vamos continuar no trilho do pecado, das conversas que desagradam a Deus, as murmurações, as contendas, as ambições desenfreadas? Ou vamos voltar ao início de tudo, onde nós éramos puros, limpos, queríamos o melhor de Deus para cada vida, não tínhamos inimigos imaginários? Vamos continuar do mesmo jeito? Ou vamos implorar que Ele se volte novamente para nós e nos chame de novo, como chamou lá atrás? Será que tem alguma coisa que eu posso voltar atrás nessa noite? Será que não tem coisas que eu preciso tirar de mim? Será que não tem coisas que tiraram, roubaram de mim a adoração que eu tanto valorizava para o meu Senhor? Sempre que eu leio eu fico a pensar com grande no privilégio que muitos tiveram de ver, sentir sua mão. Eu a mesma alegria e ao ver as gravuras e quadros daquele que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante. Eu creio no Cristo. Um dia também o verei face a face, e assim eu, pela minha fé, verei o seu rosto, verei a Jesus.
como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Para mim, da cuxa venaim, o rimaem baecha venai. Eu quero chamar aqui à frente nesta noite quem quer voltar lá atrás, quem quer voltar ao primeiro amor, quem quer voltar à primeira fé. Eu estou falando do ponto de vista da pureza, da simplicidade, no sentido quando lá atrás a gente não exigia nada de Deus, só que Ele não retirasse de nós o Espírito Santo. Quando a gente ajoelhava e não pedia nada, e só dizia: Senhor, eu te amo, faça na minha vida a tua vontade. É dessa igreja que o Senhor está nesta noite com saudade, porque Ele quer usar a sua soberania em favor desta igreja. Ele quer nesta noite dar uma palavra na boca dEle para esta igreja. Por isso, você que quer fazê-lo, então saia do seu lugar, mas venha com o coração quebrantado, não encoste em ninguém, é você individualmente. Eu quero que você pense bem, que você consiga trazer para a sua alma o que a sua mente entendeu da palavra. Nós não fomos levantados para cobrar, para apontar o dedo, para julgar. Nós fomos levantados para servir a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, dignificar a Deus. Nós fomos levantados para servir o próximo, mesmo que esse próximo seja tão difícil de ser servido. Nós fomos levantados para fazer a diferença na terra. O diabo, de certa forma, tirou muita gente do trilho, porque hoje, em muitos corações, o que menos se pensa é em fazer a diferença, sofrer o dano, andar a segunda milha, oferecer a outra face. Para nós parece um absurdo, mas olhe para cá, Jesus fez isso por você. O problema é esse, Ele fez por mim. E nós não imitamos o pregador que mandou você ser isso e aquilo, não, nós imitamos Jesus Cristo. Está entendendo? Você entendeu que Jesus quer a igreja dele de volta? Que Ele quer a pureza de volta no seu coração, no meu coração? Você entendeu que Jesus te escolheu para sofrer o dano, para que Ele no final possa dizer: eu sou o Senhor, sou eu que dou o resultado disso. Tem coisa que nós vamos fazer na terra e o resultado disso vem dos homens, mas quando a gente faz para Deus, ainda que os homens julguem isso ser absurdo, mas a gente faz para Deus, oferecer a outra face, o resultado vem de Deus. É Ele que dá a recompensa. O galardão não está na mão do diabo.
O galardão não está na mão dos homens, nem do pastor. O galardão está nas mãos dele. Ele que disse: eu tenho o meu galardão. Eu quero te convidar a não ser escravo mais do diabo, preso em sentimentos, preso em acusações, preso não sei o que. Para com isso. Eu quero te dizer que o soberano tem o tempo certo. O soberano tem a coisa certa. O soberano tem a história certa. Por que a gente não glorifica Ele, meu Deus do céu? O soberano sabe formar o ministério certo. Às vezes Deus confia no irmão Cleomar. Só um exemplo para eu dar para nós entendermos. Não quer dizer que Deus está falando com ele, é um exemplo. Aí ele fala: eu vou levar o Cleomar aqui, ele vai sofrer aqui um pouquinho, vai sofrer ali um pouquinho, ele vai passar isso aqui, vai chegar aqui, e vai passar não sei o que, e aí eu vou trazer ele definitivamente para ganhar esse para Jesus. E aí ele ganha, esse aqui levanta a mão, porque ele olhou para o irmão Cleomar e teve aceitação. Alguma coisa aconteceu que teve ligação. Sabe o que aconteceu? Deus formou ele para falar com ele. Houve um tempo e formou e falou com ele. E talvez este aqui ganhe somente ele, mas esse aqui vai ganhar muitas almas. Somente ele poderia ganhar este, mas esse aqui pode ganhar muitos. Então o que Deus quer falar conosco nos nossos ministérios? Deixa eu te formar. Deixa eu trabalhar com você. Deixa eu fazer o jeito que eu quero, a maneira que eu quero. Vocês creem que eu sou soberano? Pergunta Deus para nós. Vocês creem que de fato eu sou soberano? Vocês creem que eu sou Senhor mesmo? Então por que não descansa? Essa pergunta é forte. Então por que não descansa? Se eu soubesse que o Helder, vamos lá, eu tenho uma dívida de 20 mil, não tenho, graças a Deus, e nunca vou ter em nome de Jesus. Eu tenho uma dívida de 20 mil, o Helder chega para mim, o cara é dono do mundo inteiro de dinheiro. Fala: fica tranquilo que eu já paguei a dívida. Aí, pagou. Fique tranquilo que eu já paguei a dívida. Vocês ouviram, né? Testemunha. Eu vou preocupar com o quê? É isso que eu quero perguntar. Por que eu vou preocupar? Agora eu te pergunto: Jesus pagou ou não a dívida? Ele está ou não no trono? A decisão está na boca dele ou não? É do jeito dele ou não? Então para que ansiedade? Descansa. Faça a sua parte. Continue fazendo, descansado. Foi ele que disse: olha para os lírios. Olha para os lírios. Vamos olhar para os lírios. Vamos supor que tem aqui um punhado de lírios. Bonito ou não? Perfeitos, lindos. Está vendo os lírios? Vai, veja, vamos supor aqui, ó. Olha para as flores. Bonito, sim ou não? Deus abençoe a manutenção. Olha. Está vendo? Não trabalha, não ceifa, e eu cuido delas. Olha para os pássaros. Olha o tanto que estão alegres. Sabe onde tem água, sabe onde tem comida, sabe tudo. Eles voam até lá, eles vêm e não trabalham. E aí Deus fala para nós: por que vocês andam ansiosos? Eu sou ou não sou o soberano? Deus está perguntando. Eu sou ou eu não sou o Senhor da história? Você quer descansar nele? Se ele faz isso com ervas que é lançado no fogo e queima, os pássaros que morrem, quanto mais na vida de cada um de nós, que somos eternos, que somos feitos à imagem e semelhança. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor.
Escute, não interessa o que aconteceu daqui para trás, interessa o que você vai fazer daqui para frente. Se lava no sangue de Jesus. Se lava no sangue de Jesus. O que precisa conversar com o pastor, com a pastora, conversa. Mas se lava agora no sangue de Jesus. Mas se lava mesmo. Só tem um que Deus deixa te dominar. O nome dele é Espírito Santo. Se você for de Deus, o maligno não lhe domina, o maligno não lhe toca. Se você for de Deus, não tem poder sobre a sua vida, nem uma obra contrária. Ele é soberano, Ele está no controle. Oh, Ezequiel, abre a boca e profetiza, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então põe a mão no coração, na alma, fecha os olhos. Eu gostaria que cantássemos só depois, mas agora é hora de reflexão sincera, honesta. Gostaria que cantasse depois. Acabei de falar. Reflexão sincera. Porque senão você começa a cantar e vai perder a reflexão. Deus quer resposta. Porque essa noite tem uma palavra na boca de Deus para nós. Porque Ele está dizendo que vai ser diferente daqui para frente se tiver a resposta que Ele quer ouvir. Se tiver a resposta que Ele quer ouvir, a última palavra que está na boca de Deus para nós nessa noite é: vai ser diferente a partir de hoje. Você terá domínio. Você terá controle. Os seus sentimentos não serão escravos. Os seus pensamentos não serão escravos. O meu povo verdadeiramente será livre, diz o Senhor. Senhor, o meu vaso quebrou, eu estou quebrado, a minha vida quebrou, a minha história quebrou, acabou. Mas eu te pergunto, está na mão do oleiro? Está na mão do oleiro? Vai na caixa. Porque se não estiver, coloque agora. Porque a pergunta dele é: eu posso refazer o vaso? Eu posso levantar de novo? Eu posso renovar de novo? Eu posso curar de novo? Eu posso levantar com promessas de novo? Gadai toromokodarabaya. Eu posso derramar do meu espírito de novo. Xarabiadas yaramandaragas. Olamaracachai. Eu quero crer que tem pessoas que já estão sentindo que a presença do Espírito Santo está aumentando na sua vida, que a sua alma está sendo aquecida, e que o desejo de falar em mistério está aumentando, e que o Espírito Santo quer usar a sua boca para falar línguas dos homens e dos anjos. E abadacandaraia, o Espírito quer te tomar como da primeira vez, como da primeira vez, como da primeira vez. O Espírito quer te encher como da primeira vez. O Senhor quer te ungir como da primeira vez. Shei banavaracandarabassarai andabrasurecandarai orabacachurabacandarabacachurabacandarai. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Se você está no banco e quer vir, não fique no banco. Ninguém é melhor do que ninguém. Esse é o lugar. Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me
Você quer voltar às lágrimas que você derramava aos pés dele de amor? Você quer voltar àquelas noites, aquelas madrugadas onde você sentia ele tão pertinho? Você quer voltar a ouvir a voz dele? Você quer voltar à pureza da alma? Você quer voltar agora? Ele quer achar sede para isso. Ele quer achar fome para isso. Ele quer achar em você um altar preparado onde ele possa derramar fogo. Um barro tão rendido onde ele possa encher dos tesouros. Ele quer achar um instrumento tão dado que ele possa usar. Volte agora. Se lave agora, se limpe agora. Te atire nos pés dele agora. Implore a ele agora. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, aleluia. Comece a lembrar das primeiras vezes, pois a palavra diz: lembra de onde caíste. Hoje eu vim te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Lembra de onde caíste. Lembra o lugar, lembra a maneira, lembra a pureza. O Senhor está chamando essa noiva para Ele. Ele está chamando essa igreja. Ele está dizendo: volta agora, volta hoje. Não deixe o engano te tomar. Seja servo, seja serva, seja puro, seja pura. Ame. Carai, camandará. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos a graça, Senhor. Dá-me a graça, Senhor. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Eu já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri no seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor
pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Amo você, meu filho amado. Amo você, meu filho, meu filho. Amo você, eu te amo tanto, tanto, tanto. Amo meu filho no santo. E te perdo, lá naquela cruz, morri no seu lugar. Meu filho nada irá, meu filho nada irá, meu filho prova nenhum irá impedir de te amar. Devolve sua vida no altar nesta noite. Eu estou vendo Deus levantando ministérios. A última palavra não existe ministério. A última palavra nesta noite é: o ministério voltou. Eu estou vendo a Ana Laura cantando no altar, do jeito que Deus quer, com unção, com graça, e o noivo dela no meio da igreja ouvindo, porque a resposta está em atender Deus e o ministério. Narabrashandai. Eu estou vendo Deus apontando o dedo para o evangelista Wesley, dizendo: deixa eu virar a página, porque o ministério não morre, e no ministério eu farei acontecer. Eu vejo Deus falando para o Pedro Henrique: a história do homem morreu, mas a história do teu Deus está para nascer. Se tuas atitudes forem conforme as palavras que falaste aos meus ouvidos, você experimentará a história do teu Deus. Tavanto cobradacianai. E você saberá que eu sou o Senhor. Calabaim colcopetavasu rata. Anabraçai. Eu estou vendo o dedo de Deus apontando para pessoas aqui que tem chamada, que tem ministério, que disseram que foi o homem que atrapalhou, que o homem não vê, que o homem não sabe. E o Senhor está apontando para você e dizendo: eu sou soberano. Eu estou trabalhando contigo tudo isto. Sim, o homem não verá, eu é que tenho que ver, e eu falarei com o homem. Deus está apontando o dedo para pessoas que têm ministério e está dizendo: urgente, 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 levanta agora, 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 urgente. E quando Deus fala urgente, o caixão fecha, o caixão é tirado de lado, o jardim floresce. Tanás e Amai. São visões do Espírito Santo. Labachurabaia. Urgente, urgente, urgente.
santifica, levanta, santifica, levanta, santifica, levanta, rabai compra da vassai. E agora eu vejo, pela misericórdia de Deus, vários pergaminhos enrolados, sem nenhuma escrita, e o Senhor trazendo, eles estão dispostos aqui. E Deus está dizendo que a palavra que sai da boca dele é: eu quero escrever novas histórias a partir de agora. Novas histórias com H. Daramansou Kadaia. Adabashai. A pergunta é: eu estou vendo o anjo, o pergaminho diante de você, de várias pessoas, e ele mostrando o pergaminho com muita humildade. A cena é essa, e perguntando: posso escrever? Você não voltará atrás? Posso escrever? Meu Deus do céu, seja humilde para aceitar. Porque se pode, a partir de hoje a história é dele. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Dê as respostas, dê as respostas, dê as respostas. Dê, Senhor, eu preguei a palavra que me deste para ser anunciada na inspiração dada pelo Senhor. Agora, meu Pai, tenha misericórdia de nós, derrama a tua graça sobre nós, nos ajuda para sairmos daqui tomados pela nova história, sabedores que o Senhor é soberano, que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, e o Senhor nos tomou com graça para ti. Assim, meu Pai, abençoe cada um que se rendeu, cada um que falou, e o que falou seja escrito no memorial diante de ti. Confirma a resposta do céu, confirma a resposta do céu, confirma agora a força do céu, a graça do céu, a nova posição do céu, pois eu declaro as bênçãos sobre todos que assim responderam ao Senhor. Receba sobre a sua vida. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus e diga: Rinene. Aleluia. 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 Respira. Tem paz? Então tem Deus. Que Deus te abençoe. Que no próximo culto entre por essas portas uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Eu tenho até pena, irmãos, quando as pessoas se deixam enganar pelo que o diabo faz. Não faz isso com você, não. Você é livre. Se na vida acontecer qualquer coisa e no final eu achar o rosto do meu Senhor dizendo: bendito de meu Pai, tá bom demais. Amém? Que Deus te abençoe. Mulher com mulher, homem com homem, dá um abraço nessa pessoa aí. Diga: nós já vencemos com a graça do Senhor. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Volte para o seu lugar. Nós já vencemos com a graça do Senhor.